A paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Wellington Torres, presbítero Wellington. Estou aqui para trazer mais uma palavra de fé e edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Meus amados, você que gosta desse conteúdo, vou pedir para vocês se inscrever aqui nesse canal, compartilhar, tá bom? Deixar o seu like, tá bom? Que é muito importante para que o YouTube entregue para mais pessoas que gostam desse conteúdo, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra, meus amados. Essa palavra hoje está baseada no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. E o título que eu vou trazer para vocês aqui é Jesus está no controle, tá bom? Jesus não perdeu o controle de nada da tua vida. Amém? Glória a Deus. Vai dizer assim, meus amados. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outro barquinho. Levantou-se grande tempestade de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Despertou-o, dizendo-lhe: Mestre, não importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Meus amados, aqui Jesus estava em mais uma viagem, da sua obra redentiva na terra dos viventes. Ele deu uma ordem para os discípulos, para ele entrar naquele barco e passar para a outra margem. Mas a Bíblia vai falar que no meio da caminhada surgiu uma grande tempestade, ventos ao contrário, e já estava entrando água no barco, e aquele barco já corria o risco de cair no meio do mar lá. E eles despertaram Jesus, que Jesus estava dormindo, aleluia, ali, naquele barco. A primeira lição que eu trago para vocês aqui, meus amados, é que quando Jesus ele ordena, quando Jesus ele fala para vocês ir, ele vai garantir a travessia, ele vai garantir a vitória, porque a palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa da sua palavra. Se ele falou, passemos para a outra margem, se ele falou, você vai chegar, você vai conseguir, você vai chegar lá. Então, você vai chegar, porque ele vai garantir a tua vitória. Oh, aleluia! O que me traz também, eu aprendo com essa palavra aqui, é que eles estavam com Jesus. E mesmo quando nós estamos com Jesus, nada impede de que o vento vai soprar. Nada impede que o dia mau ele vai chegar. A Bíblia vai falar que o vento estava ao contrário e as águas estavam entrando no barco, amado. Tem hora que parece que o nosso barco vai cair. Aleluia! Mesmo nós estamos orando, jejuando na igreja, aleluia, assíduo na igreja, fazendo a obra, mas, aleluia, parece que às vezes as enfermidades batem, as dificuldades batem, as lutas batem, as crises batem, aleluia, e estamos aqui, aleluia. A Bíblia vai falar mesmo que no mundo
nós teremos aflições, mas nós temos que crer em Jesus. Mas sabemos que em todas essas batalhas, meus amados, o que nós temos de certeza é que Ele está conosco. Aleluia. A Bíblia vai falar que Deus não livrou Daniel antes da cova, mas livrou na cova. Mas ele passou pela cova, aleluia, para Deus, aleluia, livrar ele na cova, para que o nome dele seja glorificado, aleluia. A Bíblia vai falar que ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego antes da fornalha, mas livrou dentro da fornalha, aleluia. O quarto homem foi lá, aleluia, passeou com eles lá dentro e livrou eles lá dentro da fornalha. Não foi antes da fornalha, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, se você está passando com uma batalha na tua vida, aleluia, Deus está contigo e vai te livrar, aleluia, em nome de Jesus. Continua crendo, continua depositando a sua fé nele, no autor e consumador da sua fé, aleluia, para ele te livrar, louvado seja o nome do Senhor, porque ele tem poder para te livrar. A segunda lição, meus amados, que eu tiro: não entre em desespero. Não entra em desespero. Os discípulos entraram em desespero, começaram a acordar a Jesus e falar, aleluia, não te importa que merecemos, ou só olhando para a dificuldade, só olhando para a tempestade, só olhando, pensando que ele ia cair, perecer, aleluia. A Bíblia vai falar que quando Pedro também estava lá, naquela tempestade, ele avista Jesus, ele vai falar assim, Jesus, se for tu mesmo, manda que eu vou até você. E Jesus falou, venha, Pedro. E Pedro começou a andar por cima do mar. O mar estava bravio, o vento ao contrário, mas Pedro andou porque estava com o olho em Jesus. Então, quando nós estamos com o olho em Jesus, aleluia, as dificuldades, as batalhas não nos abalam, não nos tira do caminho, não nos tira do foco, aleluia. Mas quando nós olhamos só para a dificuldade, nós vamos começar a perecer. A gente começa a perecer quando nós tiramos a fé, a esperança de Jesus, que Ele pode fazer algo na nossa vida. Nós saímos, aleluia, e começamos a olhar para a dificuldade. E a tendência é que nós perecemos. Aleluia. Então, não tira os olhos de Jesus. Aleluia. Não tira os olhos. Não coloca o foco no problema. Não coloca o foco, aleluia, na dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? O tamanho dessa tempestade, aleluia, desse problema, louvado seja o nome do Senhor, não pode ser maior do que o teu Deus, não pode ser maior do que tua fé, não pode ser maior em quem você crê, que é o Todo-Poderoso. Terceira lição que eu tiro dessa palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus está trabalhando. Deus, Ele está trabalhando. Os discípulos foram lá acordar Jesus, pensando que Jesus não estava vendo nada, não ia acontecer nada. Aleluia. Mas Jesus tem tudo no seu controle, louvado seja Deus. Tem tudo no seu controle, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fala para aqueles homens, Jesus fala assim, e disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus falou isso para eles. Entendeu? Porque Jesus tem tudo no seu controle. Nada saiu do seu controle. A tua vida
não saiu do controle dele, louvado seja o nome do Senhor. Não é porque ele não está te respondendo, você não está ouvindo Jesus, que ele não está trabalhando, que ele não está te vendo, que ele não está cuidando de você. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Tá bom, meus amados? Existem momentos que parece que Deus está em silêncio e não está, tá? Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Jesus estava ali dormindo, mas Jesus estava ali. Ele continua governando todas as coisas, governando a nossa vida. E Ele vai agir, se levantar no momento certo, louvado seja o nome do Senhor. E Ele agiu, e Ele falou: aquieta-te, acalma-te, vento. Ele vai falar, tá bom? É hora dessa enfermidade bater em retirada, é hora das portas abrir, aleluia, é hora dele te levantar no seu ministério, aleluia, é hora dele dar a libertação, aleluia, para aquele que você tanto ora. Ele vai se levantar em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A tempestade não veio para afundar o barco, mas para revelar quem realmente estava no barco. Louvado seja Deus. A batalha não vai vir para te afundar, não vai vir para te derrubar, mas sim, aleluia, para revelar quem está contigo e você continuar crendo. Louvado no Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e renovar a tua fé nele. Amém? Louvado seja Deus. Fique com essa palavra, meus amados. Se você gostou dessa palavra, que você possa se inscrever nesse canal, compartilhar e deixar o teu like aí, para que essa palavra chegue para mais pessoas, em nome de Jesus. Fique com